O oceano é bem profundo. De fato, é mais profundo do que muitos de nós poderíamos imaginar. Se você fosse despedaçar toda a Terra dos picos de cada continente, montanhas e ilhas do mundo, e preenchesse os pontos mais profundos do oceano com toda essa terra, o planeta Terra inteiro continuaria coberto com um oceano de mais de 2 milhas, ou seja, 3,21 quilômetros de profundidade. 3/4 do nosso planeta estão cobertos com água e ela é muito mais profunda do que apenas 3 quilômetros. Vamos começar com um sentido de escala. Esse pontinho aqui é o tamanho médio de um humano. O pontinho um pouco maior é o tamanho de um elefante, e esse é o tamanho da maior embarcação já construída, o Knock Nevis, um mega navio petroleiro. Com isso em mente, vamos começar a ir abaixo da água e ver o que descobrimos. A primeira marcação é a 40 metros abaixo da superfície, que é a profundidade máxima permitida para mergulho recreativo, que nada mais é do que um mergulho autônomo. Um pouco mais para baixo, em 90 metros, é onde foram encontrados os destroços do Lusitânia, o que é interessante porque o Lusitânia em si tinha 240 metros de comprimento, o que significa que afundou em águas mais rasas do que seu comprimento. Então, se a embarcação estivesse em pé em sua popa ou proa, a maior parte dela estaria para fora da água. Apenas um pouco mais baixo, a 100 metros é onde mergulhos podem se tornar fatais, por causa da doença da descompressão, caso você não tome cuidado. Mas isso não parou um homem chamado Herbert Nitt de conquistar o recorde mundial de mergulho livre a uma profundidade de 214 metros. Esse cara nadou até esse nível com apenas um único fôlego. Mas um pouco mais abaixo, a 332 metros, temos o recorde mundial de scuba diving, mergulho autônomo, que foi conquistado por outro homem chamado Ahmed Gar. Se ele tivesse nadado mais 111 metros abaixo, ele teria alcançado a altura do Empire State Building se ele tivesse sido colocado de cabeça para baixo na água. E um pouco mais abaixo, a 500 metros abaixo da superfície, chegamos à profundidade máxima de mergulho das baleias azuis, as maiores criaturas do planeta, e também o limite do submarino americano Seaval Class. A 535 metros presenciamos a profundidade máxima do mergulho dos pinguins imperadores, e nós devemos ressaltar a intensidade da pressão da água. Neste nível abaixo da superfície, a pressão da água exercida em uma pessoa ou em um pinguim seria o equivalente a um urso polar, pisando em uma moeda de 25 centavos. Um pouco mais abaixo, a profundidade de 830 metros seria a altura do Burj Khalifa em Dubai, o mais alto edifício do mundo, se fosse colocado na água de cabeça para baixo. Uma vez que atingimos 1000 metros abaixo da superfície, começamos a entrar na zona sombria, pois a luz da superfície não atinge mais esse ponto, então desse ponto para baixo, o oceano permanece em completa escuridão. Além disso, a pressão da água que você experimentaria a este ponto seria o mesmo que se você estivesse de pé na superfície de Vênus, o que significa que você morreria bem rapidamente. Você também encontraria lula gigante nesse nível do mar, caso a pressão da água já não tivesse te matado. A 1280 metros chegamos à profundidade máxima de mergulho da tartaruga de couro. E mais abaixo, a 1828 metros, nós chegaríamos à parte mais profunda do Grand Canyon, se ele estivesse embaixo da água. Chegando a 2000 metros, começamos a encontrar algumas das mais assustadoras criaturas, como o aterrorizante peixe-dragão preto, uma criatura carnívora com um estômago tão escuro, que não permite a luz ser emitida através dele, o que significa que, se estamos em completa escuridão embaixo da água, a este ponto, a única forma de ver esta criatura seria com uma lanterna. Um pouco mais abaixo, a 2250 metros, chegamos à profundidade máxima de mergulho de ambas, a baleia cachalote e a aterrorizante lula colossal. Um fato interessante é que baleias cachalote geralmente possuem cicatrizes em seus corpos das lutas travadas com as lulas colossais, que habitam essa incrível profundidade. A lula em si pode crescer até 14 metros de comprimento, e pesar 750 quilos, com olhos do tamanho de um prato e afiadas garras no meio de seus tentáculos, então boa sorte com elas. Bem mais para baixo, em 3.800 metros, podemos encontrar os destroços do Titanic. E um pouco mais abaixo, aos 4.000 metros, começamos a entrar na zona abissal do oceano. A pressão da água é de surpreendentes 5 toneladas por polegada quadrada aqui embaixo, e há diversas criaturas estranhas, que quase parecem alienígenas que habitam estas profundidades, como o peixe fingtoad, o peixe pescador e o peixe víbora. 4.267 metros é a média de profundidade do oceano que esperaríamos atingir o chão, mas há partes do oceano que podem ir significativamente mais profundas do que isso.
A 4.791 metros, há os restos dos destroços do navio de guerra Bismarck, que afundou na Segunda Guerra Mundial. E bem mais para baixo, a 6.000 metros é o começo da Zona Adal, nomeada por causa do deus Hades do submundo, da mitologia grega. A pressão da água nestas profundidades pode chegar a 1.100 vezes mais do que na superfície, o que é quase igual a um elefante se equilibrando em um selo, ou uma única pessoa carregando o peso de 50 Boeing 747, que pesa cerca de 184.000 quilos cada um, e isso daria aproximadamente 9.200.000 quilos, ou 9.200 toneladas. Nesta profundidade, você certamente seria esmagado imediatamente sem nenhuma proteção, mas a vida ainda existe por aqui, em várias formas estranhas. A 6.500 metros é a profundidade máxima que o DSV Alvin pode alcançar, um submarino de pesquisas tripulado que ajudou a descobrir o Titanic. Bem mais abaixo, a 8.848 metros abaixo da superfície chegamos ao topo do Monte Everest, se ele estivesse embaixo da água. E depois, bem mais abaixo, a 10.898 metros, chegamos à profundidade atingida por James Cameron em 2012, durante a missão Deep Sea Challenger. O mais profundo ponto do oceano alcançado por humanos foi em 1960, quando dois homens, chamados Don Walsh e Jacques Piccard, atingiram a profundidade de 10.916 metros usando seu submarino Trieste. Levou 5 horas para eles descerem até essa profundidade, e eles só ficaram lá por 20 minutos antes de uma janela rachar e eles começarem a voltar. Só um pouco mais abaixo, a 10.972 metros nós atingimos a altitude média do voo de um avião comercial. Então, se você já olhou para fora de uma janela durante um voo e olhou para o chão, é um bom exemplo de quão incrivelmente profundo no abismo já estamos. Finalmente, quando chegamos a 10.994 metros temos o mais fundo do oceano já conhecido, chamado The Challenger Deep, que fica na Fossa das Marianas, bem aqui neste mapa a apenas 300 km a sudoeste da ilha de Guam. Mesmo assim, acredita-se que há certamente partes ainda mais profundas no oceano, que apenas não foram descobertas ainda. Afinal, não foi até 1997 que o Serena Deep foi descoberto com uma profundidade de 10.732 metros, fazendo esse o segundo ponto mais profundo conhecido no oceano. Estima-se que apenas 5% do chão do oceano foi corretamente mapeado, deixando os outros 95% um atual mistério, e pode ser apenas questão de tempo até que uma parte ainda mais profunda do nosso oceano seja encontrada. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais.